Você acha que já sabe quem dominou esse treino, mas teve acontecimentos inesperados que podem mudar completamente o cenário para a classificação e até para a corrida de domingo. Entre erros, problemas técnicos, surpresas no pelotão e desempenhos que ninguém estava esperando, esse treino revelou muito mais do que os tempos de volta mostram na tabela. E quando tudo parecia definido, algumas situações deixaram mais dúvidas do que respostas para o restante do fim de semana. Então bora assistir ao vídeo agora? Bom, vamos falar então sobre o que acontece lá no circuito de Barcelona. Agora há pouco tivemos o treino livre 1, que foi muito movimentado. Tivemos a presença de vários pilotos novatos, com alguns deles fazendo bons tempos de volta. E também vimos ali problemas no carro da Red Bull, Verstappen reclamando bastante, Bortoleto também reclamando do seu carro, não conseguindo acertar boas voltas. E por outro lado, George Russell foi muito bem, conseguiu fazer bons tempos e não foi alcançado por ninguém no TL1. Bom, o TL2 tem a duração de 60 minutos e logo que a pista foi liberada, vários pilotos já optaram por fazer suas primeiras tentativas sem perder tempo. Afinal, várias equipes traziam atualizações para seus carros, muitas melhorias, principalmente Ferrari, então cada minuto de pista era essencial para conseguir os melhores ajustes. Para alguns pilotos, como Lewis Hamilton, por exemplo, a necessidade de ir para a pista o mais rápido possível era ainda maior, afinal, eles não participaram do treino livre 1, cederam seus carros para os novatos, então era a primeira vez que eles estavam entendendo esse circuito com esses novos carros. E depois dessas primeiras voltas rápidas dos pilotos, a maioria usando pneus médios ou pneus duros, na verdade apenas Verstappen usou pneus duros nesse começo, ele mesmo, Verstappen, foi o mais rápido, com Charles Leclerc em segundo e Lando Norris em terceiro. Gabriel Bortoleto fez o sexto melhor tempo, mas estava 1,5 segundos atrás do melhor tempo de Verstappen. E alguns ainda nem tinham saído para a pista, como George Russell, por exemplo. Lá no fundo, os mais lentos eram os carros da Aston Martin e da Cadillac, como já tem sido costume. E conforme o cronômetro foi andando, os tempos foram melhorando. Oscar Piastri acertou uma boa volta, deixando Verstappen para trás. E a curiosidade estava para os tempos de Kimi Antonelli, que só foi para a pista depois de 10 minutos de treino. Lembrando que Antonelli, que é o atual líder do campeonato, também não participou do treino livre 1, a primeira oportunidade dele de fazer voltas rápidas. Passando rapidinho para conferir uma coisa, você já deixou seu like no vídeo? Porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdo de Fórmula 1 todos os dias. Na tentativa dele, ele foi para a sexta colocação, mais de 1,2 segundos atrás do tempo do líder, ainda uma volta bem lenta. Com 10 minutos de treino, Piastri se mantinha na liderança, Russell em segundo e Verstappen em terceiro, com Bortoleto na 10ª colocação. E pouco depois dos primeiros 15 minutos, tivemos um safety car virtual, uma bandeira amarela acionada devido a problemas técnicos no carro de Liam Lawson da Racing Bulls. O carro simplesmente apagou após a saída dos boxes e ficou parado ali no meio da pista, atrapalhando o início de treino de um monte de gente, já que isso cancelou as voltas rápidas de todos. Mas felizmente, poucos minutos depois a pista já foi liberada e tudo voltou ao normal. Já nesse retorno dos pilotos às atividades, alguns já tentaram voltas com pneus macios, como por exemplo Max Verstappen, que acertou uma volta meio segundo mais lenta do que a do líder Oscar Piastri, pulando para a 3ª colocação. E nesse momento, o único que não tinha tempo de volta rápida era Valtteri Bottas da Cadillac, aparentemente com algum problema em seu carro. Cadillac vem colecionando problemas nesse início de temporada, onde praticamente em todo final de semana vemos coisas novas acontecendo nesses carros. Com o tempo passando, alguns pilotos foram acertando boas voltas, como Nico Hülkenberg, que pulou para a 7ª colocação. E quem tinha bastante dificuldades era Lewis Hamilton, que não conseguia acertar bons tempos, não ficava nem no top 10. E exatamente na metade do treino, George Russell era o mais rápido com pneus macios, Oscar Piastri era o segundo com pneus médios, Charles Leclerc o terceiro com pneus macios. O líder do campeonato, Kimi Antonelli, era o quarto, Max Verstappen era o quinto e Gabriel Bortoleto era o 8º colocado nesse momento. Um excelente tempo que o brasileiro acertou em sua volta. Faltando 20 minutos para o final, Hamilton reclamou do vento, seu carro estava muito instável devido a isso, e Lando Norris teve problemas nos freios, voltando para as garagens para a equipe realizar alguns ajustes. Norris, que nesse momento era o piloto mais rápido no circuito, com George Russell colado em seu tempo, 9 milésimos atrás. E nessa parte do treino, vários pilotos instalaram pneus médios ou pneus duros e treinaram um pouco em ritmo de corrida. Então os tempos lá na frente não mudaram muito, provavelmente na reta final eles voltariam com pneus macios para seus últimos testes. Os mais lentos lá atrás continuavam sendo os carros da Aston Martin e da Cadillac, com o carro da Williams também não rendendo bem, Max Verstappen tendo muitas dificuldades com sua Red Bull, continuando as suas reclamações do treino livre 1, e os únicos que pareciam tranquilos eram mesmo os pilotos da McLaren e da Mercedes. Na Ferrari de Lewis Hamilton, o piloto parou nessa reta final nos boxes e a equipe teve bastante trabalho ali com a dianteira do carro, parece que procurando algum problema na asa.
que aparentava que era algo bem sério, bem complicado, porque eles gastaram bastante tempo por ali. Falando sobre ritmo de corrida, Gabriel Bortoleto não estava com um ritmo muito constante, suas voltas oscilavam bastante, mostrando que o carro ainda não está muito bem regulado para esse circuito. Essa situação que tem sido a reclamação de Bortoleto já há algum tempo, o carro não é estável, ele não consegue acertar boas voltas em sequência. E nessa reta final foi a vez de George Russell cometer um erro, parece que ele se assustou com o carro da frente e passou reto ali em uma das curvas, e na hora de voltar quase que ele bateu nos carros que estavam passando. Felizmente não aconteceu nada com o carro, ele voltou na garagem para testar se estava tudo ok e de imediato já retornou à pista. Kimi Antonelli parece que ficou com inveja de Russell e também passou reto ali em uma curva. Antonelli que usava pneus médios nesse momento. Antonelli até reclamou de problemas no freio, dizendo que o pedal estava desregulado e com isso ele estava com a sensibilidade dele prejudicada. E até como esperado, nessa reta final a pista ficou bem cheia, apenas Lawson e Bottas ficaram nas garagens. Todo mundo tentando as suas últimas tentativas de voltas rápidas. Com Lewis Hamilton indo para a pista nesse momento, aparentemente a Ferrari resolveu o problema ali na sua dianteira, mas o piloto teve bastante dificuldades, o carro estava bem imprevisível, ele até saiu da pista em determinado momento, então uma situação bem complicada aí para o piloto. Já seu companheiro de equipe Charles Leclerc reclamou do desgaste de pneus, já que o carro estava perdendo muito tempo a cada volta devido ao esfarelamento da borracha. Afinal, as equipes esperavam que os pneus durassem mais nesse circuito, mas não é bem o que a gente está vendo aí na prática. Vários carros, vários pilotos reclamando do desgaste. Bom, 60 minutos passam rápido e com o tempo encerrado, Lando Norris foi mesmo o piloto mais rápido na pista, com George Russell colado em segundo e Oscar Piastri em terceiro, McLaren rodando bem hoje. Fechando os 10 primeiros, Charles Leclerc foi o quarto, Kimi Antonelli foi o quinto, Max Verstappen foi o sexto, Lindblad foi o sétimo, Bortoleto foi o oitavo, muito bem brasileiro, Lewis Hamilton foi o nono e Hadjar foi o décimo. Os mais lentos foram Bottas, Albon, Pérez, Alonso e Stroll. E agora o nosso próximo compromisso é no treino livre 3 e classificação desse sabadão. E eu quero saber a sua opinião, quais as suas expectativas após esses treinos livres? Acha que veremos uma disputa entre McLaren e Mercedes? Acha que Max Verstappen ou os pilotos da Ferrari podem surpreender de última hora? E o que você pensa sobre Gabriel Bortoleto? Converse com a gente nos comentários. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual foi o momento mais surpreendente desse treino e o que mais chamou a sua atenção durante toda a sessão? Você concorda com os resultados que vimos na pista ou acredita que alguma equipe ou piloto ainda pode surpreender na classificação e na corrida? Deixe sua análise aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, comentar e compartilhar com outros fãs de Fórmula 1 e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Te vejo no próximo vídeo.